Bom, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer inicialmente o convite do SAERGS, né, para a gente fazer parte desse evento. Agradecer a UBRA também por nos recepcionar mais uma vez, né, aqui para uma atividade, né, dos arquitetos, das nossas entidades, do nosso conselho. Agradecer ao César, né, pela hospitalidade, pela organização aí do evento. É um evento patrocinado pelo CAU e organizado pelas entidades, né. A gente tem uma série, né, de projetos em comum com as entidades, né, de patrocínio desse tipo de atividade. Queria saudar também a Luara, que está aqui representando a ASBEA, né, a Associação dos Escritórios de Arquitetura do Rio Grande do Sul. Saudar a Lídia, que logo mais deve estar entrando aqui, que é a nossa presidente do IAB. Ela falou que ia chegar um pouquinho atrasada. Né, também a Prefeitura de Santa Maria, né, grande parceira sempre das nossas atividades, né, aqui na cidade, na região. Né, e em nome do Wagner, né, estender aí para os demais secretários, para o prefeito, que estiveram presentes também, né, de forma bastante ativa na inauguração do nosso escritório regional aqui na semana passada. Né. Então, o primeiro escritório regional que o CAU inaugurou no interior do estado, dos outros, né, vamos inaugurar outros 3. Tem uma equipe nossa hoje em Pelotas, né, fazendo também a busca, né, do local para fazer a instalação do escritório, e vamos abrir também em Passo Fundo e em Caxias. Né? Então, teremos 4 escritórios regionais além da sede. Queria fazer uma apresentação aqui também, né, o arquiteto Paulo Soares, nosso colega que está liderando, né, junto com a Sandra Becker, que é arquiteta também, o Gabinete da Assistência Técnica, que eu vou comentar logo mais, né, que foi instalado pelo CAU agora a partir de janeiro. Agradecer, né, a presença da Priscila, nossa conselheira aqui de Santa Maria, né, que representa, né, a todos vocês, a toda a região, no atual plenário e no Conselho do CAU do Rio Grande do Sul. Também a Melina é arquiteta, né, nossa fiscal do CAU, e está hoje substituindo a Andréia, né, que é a titular aqui de Santa Maria. Né, a Andréia está num evento em Curitiba, né? A Andréia foi para um evento em Curitiba, um evento nacional de fiscalização do CAU. Ela está com os conselheiros nossos da comissão participando desse evento. Então, né, fazer uma saudação, dizer que eu acredito muito nesse tipo de relacionamento, né, das entidades, do conselho, das universidades. Nós temos atuações que elas são complementares, ou seja, cada um tem o seu papel, mas cada um, se for trabalhar isoladamente, não consegue prosperar, não consegue fazer avançar as nossas políticas. Então, essa união de forças do conselho, entidades, arquitetos, escritórios, universidades, ela é fundamental para que a gente possa fazer, né, com que a sociedade entenda o nosso trabalho e tenha acesso cada vez mais ao nosso trabalho de uma maneira qualificada. Né? Toda a sociedade, que é exatamente sobre isso que nós vamos falar, né, logo mais. Então, muito obrigado. Me estendi um pouquinho aqui, mas eu tinha que fazer as apresentações. Obrigado a todos. Diego. Então, me ouvindo? Boa tarde a todos. Então, em nome do curso de Arquitetura e Urbanismo da UBRA Santa Maria e dos professores, nós gostaríamos de dar boas-vindas a todos. Gostaríamos que tenham, de uma certa forma, um excelente evento, que seja proveitoso dentro da temática que está sendo abordada. E gostaria de agradecer principalmente então, o presidente do CAU do Rio Grande do Sul, o Thiago, por estar aqui conosco, o César, representando também o Sindicato de Arquitetos do Brasil, isso, da SAERGS, do Rio Grande do Sul também, a nossa coordenadora de Educação Continuada, que representa a direção do campus e também a própria coordenação, e todos vocês estão aqui, a conselheira também aqui de Santa Maria, a professora Priscila, da Terra Quezada, e demais autoridades também, que sejam muito bem-vindos ao nosso evento, e que, de uma certa forma, ele seja extremamente proveitoso, porque também é um resgate da arquitetura no campo social e humano, que a gente, às vezes, pensa muito sobre esse distanciamento que a técnica, às vezes, nos leva, de uma certa forma, mas que esse resgate seja proveitoso e que consigamos juntos, né, aproveitar de uma certa forma, e utilizar essa temática no campo da atuação profissional. Então, eu desejo a vocês um excelente evento e sejam bem-vindos à nossa instituição.
Boa tarde. Em nome da UBRA e da direção do campus, sejam todos bem-vindos à instituição, quem não é aluno, enfim. Mas, como já foi falado à mesa, essa questão de entender um pouco mais e ter essa transdisciplinariedade, principalmente na área acadêmica e na área de ensino, ela é fundamental para que as profissões elas consigam ser desenvolvidas na profundidade e na abrangência que, por exemplo, um arquiteto tem na vida e o impacto tem na sociedade. Então, a questão de trazer eventos com um diferencial aqui para a instituição, e assim eu aproveito e agradeço ao professor Diego, coordenador do curso, a professora Ana Paula, o professor João e o professor Eudes, que é através dele que essas parcerias com o SAERGS, enfim, agradeço também o CAL e a federação, que a gente consegue trazer assuntos e temáticas diferentes para que a comunidade aqui de Santa Maria consiga ter uma relação um pouco maior e sair das limitações da sala de aula. Então, para nós é um prazer sempre recebê-los aqui e a UBRA está à disposição para novos eventos e, enfim, novas parcerias. Em nome do Sindicato dos Arquitetos, eu quero explicar primeiro, saudar primeiro todo mundo, né? Saudar os acadêmicos da UBRA, da Universidade Federal que estão presentes, os professores, a Luara, que representa a ASBEA, o Wagner, que é secretário de habitação, né? De habitação do município. Tá? Então, saudar todos os presentes. Essa oficina ela tem como objetivo discutir um pouco mais a lei de ATIS. Tá? Qual seus aspectos sociais, seus aspectos políticos, as suas implicações, o seu envolvimento com o poder público. Tá? Então, essa oficina ela tem esse objetivo. Tá? Para isso, ela está organizada em alguns momentos. Tá? Essa mesa de abertura, no segundo momento, vai ter uma primeira mesa de debates. Essa mesa vai ser composta pelo Tiago, pelo Wagner e por mim, né, onde nós vamos discutir os aspectos gerais da TIS. Né. Depois disso, nós vamos ter um momento de perguntas e respostas, intervenções, de abertura para a fala. Né. Vamos ter um intervalo para o coffee break, e logo após vai ter a segunda mesa com a Lola Fagundes, que é da Arquitetura Humana, que é um escritório de arquitetura lá em Porto Alegre, que trabalha quase exclusivamente com a TIS, com a assistência técnica de habitação de interesse social. Então, está explicado o funcionamento do nosso evento. Né? Importante a participação de todos no momento dos debates, então o microfone não morde, né? Então a gente pode passar depois, na hora dos debates, abrir para todo mundo. Tá bom? Então, agradeço a presença da mesa, peço para o Tiago ficar, convido o Wagner, só ler teu nome completo, Wagner, para seguir o protocolo. Wagner, Diego, não, Wagner, desculpa que eu estou atrapalhado aqui, eu me atrapalhei aqui, vamos lá. Wagner Bittencourt, superintendente de habitação da prefeitura, por favor, compor a mesa aqui. Volta e meia acontece, né? Tu tem um papel aqui na frente com um monte de nome, tu troca os nomes. Então, a ideia agora é nós termos 20 minutos, tá? Wagner e Tiago, tá? Para cada um expor o seu tema. Tá bom? Por favor, começamos com o Tiago. Bom, o que é assistência técnica? Né, eu acho que vamos começar, né, pelo começo. Né? Então, começar pelo começo. A assistência técnica, ela inicia com o nome de Assistência Técnica à Moradia Econômica. Né? É uma iniciativa, né, dos anos 70, né, que nasceu no Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, né, uma parceria com o CREA, com outras entidades. Então, tem uma história longa a assistência técnica. A lei de assistência técnica ela é muito mais recente, ou seja, a conquista, né, dessa maneira de trabalhar
e a transformação dela em uma lei ela é mais recente, né? Ela fez 10 anos agora, no ano passado, a lei é de 2008. E nós temos agora diversas iniciativas de sucesso no Brasil inteiro, mas não temos ainda uma política, né, de assistência técnica, uma política pública de assistência técnica. Então, eu imagino que é muito nesse sentido, né, que vai se dar essa conversa. A assistência técnica, vocês sabem, né, que o direito à moradia é um direito constitucional, né, no artigo 5º da Constituição, saúde, educação, transporte, etc. Um dos itens é a moradia. Para várias dessas áreas, nós temos políticas públicas implantadas no país há muitos anos e que dão conta de oferecer um serviço público. Na área da educação, então nós temos creches, escolas, universidades públicas que atendem, né, com as suas qualidades e seus defeitos, atendem uma ampla gama, né, de cidadãos, né, de crianças na escola, depois de estudantes, né, em graduação, em formação. Na área da saúde, nós temos também um dos sistemas públicos mais importantes do mundo, né, que é o SUS, também, né, com seus defeitos, né, mas a gente sabe que é um dos sistemas de atendimento de saúde mais amplos e que tem maior qualidade, né, no mundo inteiro. Na área do direito, né, nós temos a defensoria pública, ou seja, pessoas que não têm recurso podem, né, têm direito a um advogado, têm direito a uma defesa, né, sem precisar pagar por isso, ou seja, um serviço público que é oferecido. Na área da habitação, na área da moradia, nós não temos esse serviço. A moradia, ela é, em grande parte, as pessoas que não têm condições, elas fazem a autoconstrução, elas constroem a sua própria casa. O que seria correspondente a elas se automedicarem ou fazerem cirurgias em si próprio, se educarem sozinhas, cada uma na sua casa, ou tentarem se defender sozinha perante um tribunal, ou seja, perante um processo judicial. Então, nós sabemos, né, dos problemas graves que leva à falta de acesso a um técnico e a um serviço público de qualidade na área da habitação. E essa lei e esse movimento todo, que nós há muitos anos, né, as entidades, né, o IAB, a Federação Nacional e outras entidades vêm lutando, é para que se tenha efetivamente uma política pública para atender a essa necessidade. Então, em 2008, foi aprovada uma lei, que é a Lei de Assistência Técnica, que ela permite o acesso a qualquer família com renda até 3 salários mínimos, tanto na área rural como na área urbana, ao trabalho de um arquiteto, de um engenheiro, de um assistente social, ou seja, de profissionais que contribuem na construção de uma moradia de qualidade. Essa lei ela é resultado, né, dessas décadas, né, de acúmulo, discussão, de luta e de experiências nesse sentido, e ela busca exatamente atender a esse tema. Né. Então, nós estávamos outro dia discutindo, né, internamente no CAU, né, nós temos o serviço de saúde, ele oferece as equipes de saúde da família. Alguns de vocês devem conhecer. Né, são equipes, né, que tem lá o médico, o enfermeiro, o assistente social, e que são responsáveis por um bairro, por uma determinada área da cidade, em geral as áreas mais pobres, e fazem um atendimento casa a casa, família a família, né, buscando atender a necessidade daquela pessoa, daquela família, naquele local onde ela vive. Esse trabalho é um trabalho muito eficiente, a gente sabe, né, é um trabalho que esvazia ou ajuda, pelo menos, a não lotar o posto de saúde ou o hospital, porque trata o problema de saúde lá na origem. Essas equipes de saúde da família, eu já tive acesso a banco de dados do DataSUS e outros, uma página inteira dos dados que esses profissionais da saúde têm das famílias diz respeito à casa. Então, se a casa é de material, é de madeira, se ela tem boa qualidade, se tem banheiro, se tem esgoto sanitário, se na rua tem coleta de lixo, tem abastecimento de água. Ou seja, a falta dessas condições mínimas da casa onde a pessoa vive deixa ela doente. Então, as pessoas que têm tuberculose
grande maioria moram numa casa sem ventilação, muito úmida, muitas vezes não tem piso, ou seja, a casa deixa as pessoas doentes. Então, nós precisamos entender a assistência técnica também como um serviço de saúde, ou seja, melhorar a casa das pessoas é fazer com que elas não fiquem doentes, é economizar recursos lá, né, no sistema de saúde, no posto de saúde, no hospital. Então, essa lei, que ela é relativamente recente, nós completamos agora, na minha opinião, a gente fez assim, a gente está fechando um primeiro ciclo, que é o ciclo de divulgar. Então, eu percebo que no nosso meio dos arquitetos, dos estudantes, nas universidades, existe uma sensibilidade infinitamente superior à que a gente tinha 10 anos atrás, né? E que dirá, né, se a gente recuar um pouco mais, né? Então, a habitação social, quando eu fiz a faculdade, era coisa, não, isso aí não é arquitetura, não é para arquiteto, isso é outra coisa, não se preocupem com isso, né? Ouvi professor, e esse era o sentimento dentro da universidade. Isso vem se transformando ao ponto que hoje é inadmissível que alguma faculdade não toque, né, de alguma maneira nesse assunto com certa profundidade, que é o tema da habitação, ou seja, oferecer habitação para toda a população, não só para aquele extrato que historicamente pode pagar pelo nosso serviço. A lei, eu estava dizendo que ela fechou, na minha opinião, fechou um primeiro ciclo, que é da gente colocar lá na rua, né? Então, eu acho que já existe, a gente percebe, inclusive já em alguns ambientes institucionais, né, já existe algum conhecimento da lei, da necessidade de implantação da lei. Nós temos já algumas decisões judiciais, né, que são muito importantes, fundamentadas, ou seja, baseadas na lei federal. Então, uma, se não me engano, em Chapecó, em Santa Catarina, uma recente que teve agora, que é um bairro, né, uma família num bairro, né, que, né, por algum motivo houve um sinistro na casa, e a justiça, em vez de punir, né, isso na nossa fiscalização também a gente tem conversado sobre isso, em vez de buscar a punição da família ou do bairro, das pessoas que moram, ela apontou para a prefeitura, né? Diz: ó, prefeito, existe uma lei aqui para dar atendimento público para essas pessoas que estão sofrendo esse problema de falta de habitação. Então, cumpra-se a lei. Então, a gente encerra um primeiro ciclo e inicia um segundo ciclo, na minha opinião, que é de efetivamente fazer com que a lei saia do papel. Então, já temos muitas iniciativas que provam a viabilidade e a qualidade desse texto da lei. E o que nós estamos buscando agora, César e colegas aqui, né, da universidade, das entidades, é essa relação institucional, Wagner, com prefeituras, com secretarias, com a FAMURS, com o Ministério Público, com outras instituições que vão nos ajudar os municípios a implantar efetivamente essa política pública, que ela ainda não existe, né, pelo menos como a gente imagina que ela poderia ser, né, de uma maneira mais abrangente. O CAL, nesses poucos anos de vida, né, o CAL, nós completamos 7 anos, iniciamos agora o 8º ano de existência do CAL. No ano de 2015 ou 2016, o CAL decidiu nacionalmente destinar 2% de toda a sua arrecadação para fomentar e incentivar o tema da assistência técnica. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, em vários outros estados, né, de maneira semelhante, nós patrocinamos e apoiamos diversas iniciativas como essa, de divulgação, né, de levar esse tema à discussão. Né, temos agora 2 projetos em conclusão de patrocínio, um com o SAERGS e outro com o IAB. Né, o projeto do IAB é numa vila periférica em São Leopoldo, né, onde a prefeitura tinha necessidade tanto de regularização fundiária como de construção de novas unidades. Né, o IAB fez uma seleção de 4 arquitetos que desenvolveram esses projetos, contou com a participação da Unicinos também, todo o trabalho urbanístico, levantamentos, ou seja, um trabalho de extensão junto a professores e estudantes da Unicinos. Também a participação, obviamente, da própria prefeitura, realizando cadastros e outras ações em conjunto. E também algo que foi muito interessante, a gente está buscando reproduzir, que é a ONG Mulheres em Construção, né, é uma ONG que ela dá cursos para mulheres que queiram atuar na área da construção civil. Então, essa ONG também entrou para fazer a formação
né, das mulheres nessa vila que tinham a intenção ou que teriam interesse, né, em trabalhar na construção civil, inclusive para poder fazer as suas próprias casas em regime de mutirão. O outro trabalho, a outra ação patrocinada pelo CAL, é junto do Saergs, né, numa ocupação no centro de Porto Alegre, 40 famílias, né, se não me engano. Também, né, um projeto de recuperação de um edifício existente. Originalmente ele era de INSS, depois ficou abandonado por muitos anos, foi ocupado, né, por famílias sem teto. E agora também um projeto de recuperação desse edifício, de reforma desse edifício, para oferecer ele a moradia dessas famílias. Só que o que a gente percebeu, Wagner e colegas, é que isso não era suficiente. Ou seja, o CAL, com esse recurso de 2%, nesses 2 projetos, nós estaríamos beneficiando cerca de 100 famílias. Então, quantos anos levaria para o CAL, com o seu recurso, né, pequeno, ajudar a resolver efetivamente o problema da habitação? Não tem fim, né? Ou seja, não é com esse recurso que nós resolveríamos esse tema. Então, o que nós, numa discussão, né, de uma comissão interna do CAL que criamos no ano passado, qual foi uma das conclusões dessa comissão? Que a gente precisaria passar da divulgação para o fomento. Ou seja, o CAL tem que usar o seu recurso para ajudar quem quer fazer e não realizar diretamente. Então, o Gabinete da Assistência Técnica foi criado, né, o arquiteto Paulo Soares, né, é um dos arquitetos que está à frente do gabinete, né, ele e a Sandra Becker. Implantado agora em janeiro, ou seja, janeiro, fevereiro, iniciamos os trabalhos, estamos recém-iniciando. E o Gabinete da Assistência Técnica, eu não sei, eu estou atropelando a apresentação aqui, mas depois, se faltar alguma coisa, a gente volta, né? O Gabinete da Assistência Técnica, ele tem 3 objetivos para utilizar, né, uma parte desse recurso do CAL. O primeiro é realizar um amplo diagnóstico do tema da habitação social no Rio Grande do Sul. Então, quais são os municípios, né, que têm recursos, que têm o fundo, que fizeram o plano, em que setores, né, que existe recurso para isso no governo do Estado, né, em outros setores também. Quais são as iniciativas, tanto historicamente como mais recente, iniciativas de sucesso, de qualidade nessa área, para que a gente aprenda também com essas experiências. Então, assim, primeiro ponto do gabinete, primeiro objetivo, um grande diagnóstico. Em que ponto estamos, né? Já temos mapeado um levantamento de dados de todos os municípios, né, com relação aos temas de investimento em habitação, plano de habitação, déficit nos municípios. Já temos condição de fazer uma análise regionalizada dessas informações também. Segundo ponto, depois do diagnóstico, obviamente, continuar a divulgar essa lei, né, e essa ideia, agora com um foco um pouquinho diferente, que é divulgar para a sociedade, para as instituições, que não, né, somente dentro dos nossos círculos, né, da arquitetura. Então, essa divulgação a gente tem buscado trabalhar junto ao governo do Estado. Fomos muito bem recebidos pelo novo secretário, que é o secretário Stedley, né, de Obras e Habitação. Então, existe uma porta aberta, né, e um interesse muito grande da Secretaria do Estado em participar. Realizamos, secretário, também já uma gestão junto à FAMURS, participamos, né, do congresso da FAMURS, que é a Federação dos Municípios. Participamos desse congresso em Torres, onde levamos material, também uma receptividade muito positiva, né, por parte dos gestores, dos prefeitos. Estamos também divulgando com outras entidades, estamos buscando outros conselhos, né, para ampliar o entendimento, né, da necessidade dessa política, né. Essa linha agora de ampliar essa atuação para a área da saúde nos parece um acerto interessante, ou seja, a casa realmente te deixa doente, então esse é um tema de saúde pública também. Então a gente está buscando a interlocução, a relação com o setor da saúde também. E no gabinete, a terceira frente, o terceiro grande objetivo é o fomento. Então, por exemplo, se a Prefeitura de Santa Maria disser temos interesse, um dos papéis do gabinete é vir aqui, sentar com a Prefeitura, com as entidades, como é que nós podemos iniciar, qual é o recurso que tem, como iniciamos, como que nós vamos envolver os arquitetos da cidade, da região,
né, para oferecer o seu serviço, como que nós vamos buscar outros recursos, que a gente sabe das dificuldades também dos municípios. Então, esse é um papel também do gabinete. Então, é o diagnóstico, entender claramente o problema, com dados que sejam dados confiáveis, divulgar, continuar divulgando no nosso meio, mas principalmente, né, para outros profissionais, para outras instituições e para a sociedade, o que é assistência técnica. E o terceiro ponto, que é o fomento. Então, já estamos, né, Paulinho, a gente já teve em Caxias, está um diálogo bastante avançado em Caxias, né, um envolvimento importante das faculdades de Caxias e das entidades de arquitetos também, na área da regularização fundiária, né, técnicos municipais também, arquitetos, colegas nossos envolvidos, né, com esse tema. Temos várias outras prefeituras, São Leopoldo, né, uma que já teve experiência e tem interesse em continuar, Santa Cruz, né, e outras. Venâncio Aires, né, então a gente já existe um entendimento e um interesse, e o que nós estamos iniciando agora, secretário, é exatamente colocar esse corpo técnico, né, do CAL e das entidades à disposição para que a gente construa efetivamente uma política pública, né, de atendimento à moradia econômica. Garantindo sempre, obviamente, e esse é o outro lado, né, a gente tem aqui, né, acho que majoritariamente, praticamente todos aqui somos arquitetos ou estudantes, obviamente que para nós isso é ampliar de uma forma absurda o nosso mercado de trabalho. Né, porque o censo do CAL de 2 ou 3 anos atrás indica que apenas 7% da população contrata arquitetos ou engenheiros. Então, ou seja, as pessoas, as famílias que contratam profissional são apenas 7%. Então, nós temos um mercado de 93% das famílias que, por algum motivo, o arquiteto não chega. Então, nas famílias de baixa renda, essa é uma forma da gente levar o nosso trabalho, a qualidade do nosso trabalho e colocar ele a serviço das pessoas que efetivamente mais necessitam, né, da nossa orientação, do nosso projeto, né, do acompanhamento, né, das suas obras. Então, nos parece que assim, por todos os lados que a gente tem analisado a lei e a implantação da lei, e esse é um trabalho diário nosso lá no CAL, a gente tem percebido que todos ganham. Então, as comunidades ganham porque elas nunca tiveram acesso a um técnico, a um profissional. Os municípios ganham porque é um projeto, ou seja, são projetos que podem iniciar timidamente, vão ganhando volume e recursos à medida do seu próprio sucesso. Tem um retorno também, isso a gente sabe que é algo que é muito, muito caro às gestões municipais, tem um retorno rápido. A gente vê o resultado rapidamente das famílias melhorando, né, o seu local de moradia, né, e não necessita grandes volumes de recurso. Ou seja, com pouco recurso podemos iniciar e, se tiver grandes volumes, faremos muito mais, né, com aquele recurso. Do ponto de vista também, né, das outras políticas públicas, como eu comentei, da saúde, mas não só, né, a saúde ela é diretamente beneficiada, mas também outras políticas como educação, transporte. Por quê? Porque nós vamos atender as famílias onde elas já residem. A família mora naquele local, tem uma relação de vizinhança, de comunidade, o posto de saúde, a escola, o abastecimento de água, de luz, em geral, esses problemas estão resolvidos ou minimamente resolvidos. Então, nós não vamos tirar essa família de um lugar para colocar numa periferia onde nenhum desses serviços tem qualidade. Nós vamos buscar melhorar o local de moradia dela, onde ela já vive, onde ela já mora, né, reforçando, né, a qualidade, né, ou seja, reforçando esse pertencimento à comunidade e melhorando a qualidade de vida dessa comunidade. Então, ou seja, nos parece que tem poucas desvantagens, nós não encontramos ainda grandes desvantagens. Agora, temos grandes dificuldades, né? Então, uma delas é o recurso, outra é uma burocracia que envolve a gente conseguir iniciar, né? Iniciar sempre é mais difícil do que tu continuar um processo, então nós estamos iniciando, mas com muito otimismo e com uma expectativa muito alta pela repercussão e pelo retorno que nós temos recebido, principalmente dos municípios, dos prefeitos e dos secretários. Então, a gente está buscando iniciar, César, buscando dar esse segundo passo. Com certeza, esse segundo passo, nós vamos precisar manter e aprofundar ainda mais a parceria com as instituições e com as universidades. Isso é básico, ou seja, temos que ter profissionais bem formados para que eles possam dar conta, né, dessa demanda
e da quantidade da demanda e também da complexidade, né, dessa demanda que é a habitação social. Que eu, quando era estudante, me diziam que era algo simples, banal, que isso não era arquitetura. Quem já trabalhou sabe que é exatamente o contrário. Fazer muito com pouco é muito mais difícil, né, do que atender a clientes que não têm, né, dificuldades, né, com seus orçamentos. Então, inicio, né, deixo essas provocações também, né, para os colegas da mesa e para vocês, para a gente depois discutir, debater e esclarecer algum ponto que não tenha ficado muito claro. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Agora passo a palavra para o superintendente de habitação da Prefeitura, Wagner Bittencourt. Boa tarde a todos. É um prazer imenso, tá? De antemão, agradecendo o convite. É muito bom falar de habitação, é muito bom falar de habitação social. É muito bom poder discutir, e eu acho que o momento é oportuno. Então, o meu agradecimento ao sindicato, à UBRA, a Ana Paula, acho que conversou comigo, Ana Paula, né? Sim, Thiago também. Quero dar também as boas-vindas aqui aos meus colegas da Prefeitura, Lídia, arquiteta Natália, arquiteta Priscila, time de peso da Prefeitura Municipal de Santa Maria, profissionais exemplares, qualificados, profissionais de primeira grandeza, sabe? Se tem arquiteto bom, está lá na Prefeitura. Bom, a equipe é muito boa, e aos demais colegas arquitetos também que estão dentro do município, que lidam diretamente com a coisa pública, com vida, lidam com aquilo que é a nossa cidade, é o nosso habitat, a nossa moradia, é o planejamento do nosso município, e o quanto é importante o papel do arquiteto dentro deste processo do desenvolvimento do município. Não é a minha área, mas me remora a ideia que tinha uma época que isso era esquecido. Contratava lá o engenheiro resolve tudo, resolve a casa, faz tudo que tem que fazer. Quanto é importante o papel do arquiteto nos nossos procedimentos diários. Já entrando, meus caros, dentro do assunto habitação social, aquilo que compete ao município, à cidade de Santa Maria, dá para separar em dois momentos. Tem uma turma, tem o pessoal aqui da UFSM, né, que nós tivemos dias atrás também com uma conversa, eu pude enxergar alguns. Também dias atrás tivemos uma conversa muito boa com os acadêmicos da UFN, e, de repente, aí, quando a UBRA quiser nos chamar para conversar, também estamos à disposição. Mas com essa equipe, com esse time que nós já conversamos, deu para deixar claro, Thiago, existem dois momentos quando se fala em habitação de interesse social. Dentro do município de Santa Maria, a habitação, aquela que é o programa Minha Casa Minha Vida, aquela construção de casas, aquele conjunto modular que vem e resolve o problema de habitação. E o outro momento é a regularização fundiária. Regularização fundiária, que é uma matéria nova, ela é discutida há pouco tempo na história do crescimento do país, das cidades, enfim. Se formos buscar historicamente instrumentos jurídicos, os parcelamentos de solo se dava através da lei de parcelamento de solo e não se falava em regularização fundiária, se falava apenas em implantação. Com o passar dos anos, já bem mais próximo da nossa década, houve o surgimento de uma medida provisória que começou a tratar regularização fundiária de uma forma mais jurídica, mais de fato. Tivemos em 2009 o advento da lei do Minha Casa é Minha Vida, a lei que instituiu o programa Minha Casa é Minha Vida, que a partir do seu artigo 48, lá no final da lei, começaram a falar regularização fundiária. Não foi o suficiente, Thiago, porque a demanda é grande, a demanda é necessária e a demanda é urgente. Então, tivemos em 2017 a criação, né, uma lei sancionada pelo presidente Temer, a Lei 13.465, que é o marco regulatório hoje de regularização fundiária no país. É uma lei muito ampla, é uma lei que ainda está sendo discutida, estudada, analisada. O decreto complementar dela ajudou um pouco, mas eu creio que ainda novos instrumentos surgirão para sanar este momento. Eu estou muito feliz, Thiago, porque o momento é este, como eu falei no início da fala, o momento é muito propício, é oportuno.
porque estamos com um campo, estamos aí com uma produção já estabelecida, e eu acredito que, quando tu falaste muito bem na área de fomentar a ATIS, ela chegou nesse momento. Talvez, vamos buscar na história, a lei é de 2008, mas nós estamos discutindo 10 anos depois, estamos aí na adolescência da lei. A lei passou por um momento que ficou, acredito que incubada, e agora é o momento que nós vamos tirar ela do papel, vamos colocar ela, e é o momento que está acontecendo. Santa Maria, vou falar um pouco do nosso trabalho como gestor de habitação no município já há 6 anos. Muito bem. Estamos com, hoje, em cartório, estamos com 17 comunidades em processo de regularização fundiária. Já foi feita demarcação urbanística, já foi feita lei de área especial de interesse social, já foram individualizados lotes em nome do município, e agora estamos trabalhando em titularizar aquelas pessoas que ocupam aquela área através do registro junto ao cartório de registro de imóveis. Eu costumo falar, dentro da habitação, dentro da prefeitura, poder público é um negócio muito complicado. Quem trabalha dentro do poder público entende isso. Às vezes, quem está de fora acha que o troço é muito fácil, mas não é. Existe uma questão de ordem, uma questão de planejamento, uma questão recursal, porque só se trabalha com o planejamento feito o ano passado. Isso é de direito, isso é legislação. Então, às vezes, as coisas chegam para nós em 2019 e a gente vai conseguir executar em 2020, né, arquiteta Priscila? Ou 2021, ou 2022. Mas o problema surgiu em 2019. Por que não se resolve de imediato? Porque ele não foi pensado em 2018, ou não foi pensado em 2017. Então, isso é um problema. Mas é assim. Talvez vamos chegar num momento da história, num momento futuro, a não ter que passar por este embaraço. Isso é a coisa pública. Eu não estou falando mal da coisa pública, eu estou dizendo como ela funciona. E, muitas vezes, quando chega na hora de investir em habitação, nós temos que voltar e regularizar a área. Nós temos que voltar e preparar o campo. E este momento, como eu disse, é o momento propício, porque nós já estamos com um processo de regularização em larga escala, estamos regularizando muito dentro do município, e para vocês, arquitetos, futuros arquitetos, terão uma mão de obra aí, muito grande para poder trabalhar, para poder expressar, para poder resolver, para poder diagnosticar, enfim, achar a solução necessária para a habitação. Eu costumo dizer que, quando se fala em habitação dentro da prefeitura, dentro do município, se resolve 50% do problema. E falaste bem, Thiago. Sabe? A área da saúde, quando você mora melhor, você vive melhor. Porque, se você está morando mal, se você está morando na incerteza de que vão me tirar daqui, essa área não é minha, essa área é da prefeitura, essa área é pública, essa área é particular, o meu terreno não tem saneamento, não tem arruamento, não existe nada, essa pessoa vive doente. Porque é impossível. Eu faço esse questionamento a vocês. Impossível uma família viver bem, um pai, uma mãe, cuidar dos seus, cuidar do seu lar, se não consegue transpor os obstáculos diários de uma rua, da falta do saneamento, da falta dos equipamentos públicos. Como essa pessoa sai para trabalhar? Como essa pessoa acorda? Como essa pessoa dorme? Porque, se ela não consegue estar num local propício, digno, aquilo que é constitucional, direito à moradia digna, ela não vai trabalhar direito, ela não vai produzir direito, e isso é uma porta para sérios problemas sociais. Sérios problemas sociais. Então, o trabalho que vocês vão desenvolver, o trabalho que o CAU está desenvolvendo através da ATIS, que os arquitetos vão gerir daqui para frente, porque, como foi falado na fala anterior, um tempo atrás não se pensava habitação social, isso é algo simples de resolver, você dá uma tapeada ali. Não, hoje ela é algo que é vital. Então, quando você chegar a esse ponto de começar a resolver e enxergar esse resultado, nós estamos mudando vidas, nós estamos melhorando o nosso entorno, a nossa cidade, o nosso mundo, consecutivamente nós teremos um mundo melhor. O que eu tenho a dizer a nível de município? O município é mais que parceiro. Claro que nós temos que sentar e discutir como que nós vamos afinar essa parceria.
né? Existe dentro do Minha Casa Minha Vida já a ideia dos projetos que eles chegam prontos, que são aqueles empreendimentos habitacionais que têm resolvido, sim, a questão habitacional, não só de Santa Maria, mas do país. Tem resolvido. Talvez precisa melhorar, sim. Talvez haja necessidade de sentarmos no momento próximo, não é nem momento futuro, porque esse assunto ele é importante, mas no momento próximo, e eu acredito que esse é o momento de discutirmos, de repente, a implantação do próximo empreendimento habitacional. O município hoje dispõe, nós conseguimos, via Superintendência de Patrimônio da União, a doação de uma área no quilômetro 3 para provimento habitacional. Estamos trabalhando, essa área são 25 mil metros quadrados, estamos trabalhando dentro da Superintendência de Habitação as retificações de matrículas e delimitações de área de aproximadamente 9 hectares. Então, isso, imagina, são, somando os dois, dá 25 mil ali, somando mais a parte de cima, me ajuda ali, Natália, 14 hectares aproximadamente, aquelas 4 áreas, tirando Nossa Senhora Aparecida, aproximadamente uns 12 hectares para provimento habitacional. Isso é muita terra, isso é muita área. Isso dá para o arquiteto ali sentar, baixar a cabeça e desenhar o mundo dentro dele. É muita coisa. Não sei se vocês têm noção que 12 hectares é muita coisa. Então, assim, estamos trabalhando nisso. O município irá trabalhar exclusivamente para provimento habitacional, porque as áreas estão sendo doadas com este encargo. Então, não há possibilidade. Tempo atrás eu fui questionado, tá, mas tu está recebendo a área para provimento habitacional, o prefeito vai vender a terra. Não vai vender. É uma doação com encargo, é provimento habitacional. Em algum momento, daqui para frente, ele vai ter que ser construído aquilo que está previsto num projeto, dentro da temática habitação. Então, é propício, Tiago, é muito interessante. Quero ser parceiro do CAL, quero ser parceiro daqui. Os colegas da prefeitura sabem disso, que nós precisamos, e como nós vamos afinar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, é o que temos que pensar em conjunto. Então, assim, cabe a nós, a habitação, Prefeitura de Santa Maria, dizer que trabalho temos vontade, reconhecemos a importância, tá, da ATIS, reconhecemos o quanto é fundamental pensar. Eu tenho um time pequeno da arquitetura dentro da superintendência, mas um time muito eficaz, um time muito ativo. E, muitas vezes, não estou puxando o saco de vocês, entendeu? É só uma questão porque é engraçado dentro da nossa rotina diária de trabalho, quando pega assim, um material pronto, né, Natália? E olha bem assim, pá, isso aqui não foi o arquiteto que fez. Então, se torna engraçado e a gente acaba sorrindo, vivenciando junto ali. Quando pega aquele material, ele vem meio truncado assim, eu só escuto baixinho das gurias assim, isso aqui não foi o arquiteto que fez, né? Então, como é fundamental, como é importante, estamos sim abertos a essa conversa. Eu tenho certeza que a Priscila, a Natália, a Lídia, aqui que são arquitetas do município, também pensam da mesma forma e estamos dispostos a essa construção. Tiago, nós temos diagnósticos de localidade, de áreas, temos uma série de áreas listadas através do Plano Local de Habitação de Interesse Social, do PLIS. Estamos executando uma dezena de áreas, como eu disse, quase 2 dezenas ao mesmo tempo. Tá? Então, são áreas dentro da regularização fundiária, como eu disse, eu não vou nem entrar muito na questão do Minha Casa Minha Vida, porque lá no Minha Casa Minha Vida não é que não vá precisar da TIS, mas lá já está pré-resolvido, ou já bem encaminhado. Mas as áreas de regularização fundiária, que é, sim, hoje o nosso assunto em voga, ele precisa muito da TIS e vamos ver como é que nós vamos resolver dessa forma. Eu como gestor de habitação, dependo desse suporte técnico qualificadíssimo para a solução dos problemas que nos são apresentados. Estou aberto ao diálogo, à mesa. Muito obrigado. Obrigado. Bom, Tiago já fez uma recuperação histórica que eu ia fazer, né, de todo uma linha histórica da construção da Lei de ATIS, onde nós chegamos hoje. Graças àquele trabalho lá em 1976, se hoje a discussão de ATIS traz alguns
sobre assaltos, tu imagina fazer essa discussão em 1976. Tá? Então, os sobressaltos eram muito maiores. Então, mas só chegamos aqui porque alguém lá iniciou esse debate em 1976. Tem algumas coisas da TISM, em 10 anos, que a gente ainda tem que refletir. No Brasil, por exemplo, nós temos 51 milhões de pessoas com insegurança de posse da terra. Sabe o que é isso? 51 milhões é um quarto da população, praticamente, que tem insegurança de posse. Então, esse é um dos desafios a ser superado quem vai atuar na área de ATIS. Porque trabalhar na área de ATIS ela é um pouco diferente de trabalhar arquitetura em outras áreas, porque tu envolve interesse social, e num país com as desigualdades sociais do tamanho do Brasil, isso não é pouco desafio, isso é muito desafio. Tu tem que entender aonde tu está botando o pé. Tá? Tu tem que entender que o desafio ali não é apenas uma planta que dê segurança, conforto térmico, que atenda os aspectos físicos da residência, é muito mais que aquilo. Tá? Por exemplo, um dos nossos grandes desafios, e não falta arquiteto, antes de tudo. Tá? Hoje nós temos, em média, 1.437 arquitetos no Brasil. 1.437 habitantes por arquiteto no Brasil. Na Suíça, 1.478 habitantes por arquiteto. Na Holanda, 1.567 habitantes por arquiteto. Quer dizer, não falta arquiteto. Nós estamos na média do primeiro mundo. O que falta é acesso ao nosso trabalho. De novo, nós estamos num país onde 51 milhões de pessoas têm segurança de posse. Se tu tem segurança de posse, tu está investindo em projeto de arquitetura? É o primeiro ponto. Tu vai ter outras preocupações, e o projeto de arquitetura vai ser a tua última preocupação. Primeiro, tu quer garantir a posse de onde tu mora. Então, essa é um desafio a pensar. O outro grande desafio que nós temos é pensar a habitação de interesse social no Brasil como uma política geral, tá? Que também, como já foi dito pelos outros palestrantes, foi negligenciado na história do Brasil até hoje. Tinham várias iniciativas e nenhuma delas foram iniciativas que trouxeram algum resultado, né, para solucionar o problema. Até porque o problema não soluciona apenas com habitação. Tá? E isso que também é outro grande desafio nosso, é pensar a habitação social, Thiago, como uma área de multidisciplinaridade. Porque não basta fornecer um empreendimento imobiliário se nesse empreendimento imobiliário as políticas públicas estão distantes, não tem esgoto, não tem rede elétrica, ou vai ter que investir em rede elétrica, vai ter que investir em esgoto, onde o transporte é longe, onde tem difícil acesso ao transporte. Então, resolver a habitação social é muito mais que isso. Tá? Por isso que é importante, da lei para cá, não é só as áreas irregulares. Nós também temos um outro fator que é muito pesado no Brasil, que é o não cumprimento da função social da posse, da terra e da posse. Então, existe pelo Brasil ou fora diversas casas, prédios, áreas, abandonadas, degradando a área social, sem nenhuma utilização. Por exemplo, o projeto que nós desenvolvemos, agora chegou a Lola aqui, da arquitetura humana, lá na 20 de setembro, foi uma área que o Thiago colocou, que era para ser um hospital, né, da rede ferroviária federal. A rede ferroviária quebrou, obviamente que o hospital não saiu do papel, e aquela área no centro da cidade, com todos os serviços prontos, tá, com todos os serviços oferecidos, estava abandonada. E uma área que era para ter sido um hospital, antes da ocupação pelo movimento popular, era uma área de dorgatiço, era uma área de assalto, era uma área de insegurança. Portanto, pensar a habitação social também é pensar isso. Tá? Pensar que essa a necessidade de fazer exercer o direito do uso social da propriedade. Quando nós continuarmos tendo vazios urbanos,
né? Em áreas onde tem toda a rede de serviços montadas, apenas esperando especulação financeira, nós não estamos fazendo uma política de habitação social séria. Tá? Nós estamos tentando incentivar empreendimentos imobiliários e levar o pobre, como historicamente faz no Brasil, a uma distância bem longe do centro da cidade. Então, acho que isso é um dos desafios que nós temos, que vocês têm ao momento de fazer a ATIS, é pensar nesse conjunto de coisas. E o último, e para não me estender, o último grande desafio, que a ATIS não se resolve apenas na lei, pelo contrário, mas também não se resolve apenas pela institucionalidade. Não é o governo federal que vai resolver. A ATIS, para ela ser ativada, para ela ter a sua regularidade, precisa de iniciativas de articulação. E essa articulação passa pelos movimentos populares, passa pelo movimento sindical, passa pelos conselhos, passa pela prefeitura, passa pela universidade. Nós temos que ter uma rede de articulação pensando a ATIS. Se nós não tivermos essa rede de articulação pensando a ATIS, cada um vai puxar para o seu assado. E nós vamos conseguir construir, né, uma política efetiva de ATIS. Por isso que é importante pensar essas nuances todas que nós temos. Tá? E o mais importante nesse momento que nós vivemos no país é iniciar esse debate. Tá? E iniciar com iniciativas concretas, tá? com ações, desde que elas sejam menores. Atendendo 100 pessoas, não tem problema, mas tu está iniciando esse debate. Tu está trazendo esse tema para o público. Que esse tema, hoje, tu ouve aonde? De habitação social. Nas universidades, no movimento popular. Isso é tema de grandes reportagens? Não. Isso é tema da grande mídia? Não. Isso é tema do dia a dia, do nosso cotidiano? Não. Então, por isso que é importante nós pensarmos nessas articulações. Tá? E mais que isso, todas as políticas públicas, Thiago, têm um sistema. Tá? Tem um sistema, esse sistema começa lá a nível federal, passa para o nível estadual, município, né, e o local. E nós precisamos pensar, para um futuro próximo, ter um sistema de ATIS. Um sistema que vai pensar isso lá da União até o local da habitação. Mas não pode ser algo construído de cima para baixo. Não pode meia dúzia de intelectuais iluminados sentarem e montarem o projeto de sistema e pensar, esse aqui que é a solução dos nossos problemas. E a ATIS não funciona assim. Você tem que construir a partir do local da necessidade, para chegar no sistema, com um sistema que corresponda à realidade. E no Brasil nós somos muito comum disso, né? Nós temos diversas leis, diversos sistemas, que têm boas intenções, só que a forma que ela é construída, ela ignora a realidade, por ignorar a realidade, ela é ineficaz. Então, acho que é por aí que os nossos desafios, né, é uma área de atuação muito interessante, e entendo que cabe a nós, as entidades, né, tanto elas sindicais, tanto elas o conselho, as prefeituras, os governos, começar a universidade, começar a começar a discutir esse tema. Acho que era isso. Muito obrigado. Agora nós vamos passar para as perguntas. Tá? A ideia é fazer, no máximo, 5, 6 perguntas de 2 minutos. Tá? Como eu disse, o microfone não morde. Quem vai ser o primeiro?